Olá, eu sou Alessandro, urologista em Itajaí. Primeiramente, eu queria te agradecer muito pelo interesse em nossos serviços e a busca por informações sobre as nossas consultas. Em primeiro lugar, acho que é importante dizer quando você deve procurar um urologista, né? O urologista é o especialista de doenças e problemas do trato urinário, né? A gente está falando aí de rins, bexiga, canal da urina, uretra. Então, quais são as doenças mais comuns, né? A gente vê frequentemente pedra nos rins, infecção de urina, perda urinária, e esses problemas podem acometer tanto homens quanto mulheres, né? E podem acometer adultos, crianças e idosos. Então, toda essa gama de pacientes podem ser e devem ser atendidos pelo urologista. O urologista também é o médico que cuida das doenças e problemas do aparelho reprodutor masculino, né? Então aí a gente fala principalmente da próstata, mas não exclusivamente, né? Fala também dos órgãos genitais, de uma maneira geral, dos testículos, né? Então isso inclui desde as doenças da próstata, tão conhecidas como o aumento de próstata, né? O câncer de próstata, isso também inclui problemas relacionados à fertilidade, né? O homem que não consegue engravidar, doenças genitais, né? Doenças na pele da região genital, as infecções sexualmente transmissíveis, todos os problemas sexuais do homem. Então, toda essa gama aí de problemas, doenças, também são atendidas pelo urologista. Uma pergunta muito comum é se vale a pena, né, você fazer uma consulta particular, ou melhor, qual que é a diferença, né, dessa consulta em relação às consultas que você encontra aí na rede pública, no convênio, de uma maneira geral, né, claro, tudo tem exceções. Eu acho que todo mundo aqui já passou pela situação de tentar uma consulta e pelo convênio, por exemplo, pelo plano de saúde, e ter que esperar muito tempo para conseguir, ou gerar uma grande expectativa em relação a esse atendimento, porque você está com um incômodo muito grande, está com um receio, né, de alguma coisa mais grave, tem dúvidas em relação a um problema de saúde. E aí, quando você procura e consegue finalmente o atendimento médico, às vezes isso acontece de uma forma muito rápida, às vezes o profissional não ouve adequadamente os problemas e as dúvidas que você tinha, ou também não demonstra interesse ou não explica adequadamente. Então, é por tudo isso que nós criamos aí a avaliação urológica personalizada, né? Ela até recebeu um nome diferente para poder distingui-la daquelas consultas assim que tradicionalmente, né, a gente conhece por aí, ouve falar. O primeiro diferencial é o tempo, né? Então, o nosso atendimento aqui, ele tem em média a duração de 45 minutos, mas em alguns pacientes esse tempo ele pode se estender, né, de acordo com a necessidade da avaliação do caso especificamente. Eu posso te falar que, assim, mais de 15 anos atuando como urologista, se você não entender adequadamente qual é o problema que aquele paciente está trazendo, qual é a expectativa que ele tem, você não consegue ajudá-lo. E isso não é possível com um tempo muito curto de consulta, né? Mesmo com profissionais assim bem formados, bem intencionados, mas quando você dá a eles muito pouco tempo, 10 minutos, 15 minutos no máximo, é muito difícil conseguir atingir esses objetivos. Então, o primeiro passo da consulta é ouvir o paciente, né? Então, ouvir quais são as suas queixas, entender o problema, que tratamentos já foram realizados até então, né? E depois desse primeiro momento, você vai realizar diversas perguntas, né? Eu faço muitas perguntas ao paciente para entender melhor o caso, né? Você não tem obrigação de saber quais são as informações mais importantes sobre o seu caso, né? Eu, como urologista, é que devo perguntá-las, né? E conseguir aí obter o máximo de informação para entender e poder ajudá-lo da melhor maneira possível, né? Além disso, nesse momento também é a hora de avaliar exames, né? Então, a maioria dos pacientes que chega aqui para mim já fez algum exame, já fez um exame de imagem, um ultrassom, uma tomografia, já tem exames de laboratório. Então, é o momento de analisar, registrar, olhar cada um deles para entender de que maneira isso aí pode ajudar a compreender o caso, né? O terceiro ponto
é o exame físico. Então, o exame físico ele é obrigatório, é fundamental, tá? Tanto o exame geral, exames mais específicos, né, como o exame da região genital, o exame da próstata, né, por exemplo, em homens que têm idade compatível com essa necessidade de exame periódico ou com sintomas, né, claro que exijam. Então, é muito importante. Aqui, por exemplo, para doenças genitais, né, doenças da pele, da região genital, a gente faz o exame com uma iluminação adequada, com a magnificação, é uma lupa que é utilizada para poder melhorar o diagnóstico. Então, tudo isso faz bastante diferença no exame físico, às vezes até a gente registra, fotografa para poder comparar futuramente e por aí vai. Bom, uma vez feito todas essas obtidas todas essas informações registradas, é hora de explicar, né? Explicar o plano, explicar a opinião sobre o caso, explicar com clareza, né? Com paciência, mas com objetividade, qual foi a opinião, que o diagnóstico, a opinião que eu tive e também qual é o plano de tratamento, quais são os próximos passos, se vai ser necessário algum outro exame, né, medicamentos ou até procedimentos cirúrgicos, né? Claro que assim, como um profissional de saúde sério, que respeita, né, o paciente e as suas necessidades, eu não posso prometer que numa consulta a gente vai curar, resolver, solucionar 100% dos problemas, porque isso não seria honesto, né? Mas o que a gente pode se comprometer é em tentar se empenhar e se concentrar para entender o máximo possível e poder ajudá-lo, pelo menos, a melhorar a qualidade de vida, a aliviar sintomas e, sempre que possível, a resolver de forma definitiva o problema, né? Esse é sempre o nosso objetivo. Outra pergunta comum é como é que funciona o retorno da consulta, né? Então, o retorno é uma complementação da consulta. Então, a depender de como aquela consulta especificamente se desenvolveu, pode ser necessário um novo encontro para ver resultado de exames, né? Para ver o resultado do início de um tratamento. E isso então ocorre geralmente, né, como referência, dentro de 30 dias, mas não é obrigatório, tá? Alguns pacientes já trazem exames e conseguem solucionar tudo na primeira consulta e até dispensa-se a complementação da consulta, o retorno. Outros, por outro lado, têm algo que precisa até mais de um encontro, mais de um retorno, então isso é muito individualizado. Em outras situações, o paciente não consegue fazer os exames no período ou precisa de um tempo maior do que 30 dias para a gente avaliar o resultado de medicamentos. Então, esse tempo ele pode ser ajustado, flexibilizado de acordo com a situação específica, né? Então, tem que ser individualizado. A gente lembra sempre, né, que os pacientes, por exemplo, que têm plano de saúde, têm interesse em realizar consulta particular, todos os procedimentos aqui, todos os serviços, eles geram uma nota fiscal já no modelo necessário para que o plano de saúde, se você tiver interesse em solicitar o reembolso junto ao seu convênio, ao seu plano, né, você já tem o documento necessário e qualquer outro documento que porventura eles solicitem, a gente está à disposição também para poder fazer, né? Lembrando que essa nota fiscal também é utilizada ali como o desconto no seu imposto de renda de pessoa física, né? Então é importante guardar para no ano seguinte, no ajuste de declaração, você fazer o uso dela para benefício fiscal, tá? A gente aqui tem uma equipe que se caracteriza, né, por ser uma equipe bastante acolhedora, para ser uma equipe bastante humana, né, bastante preocupada com a sua necessidade, para dar agilidade, mas para dar praticidade e eficiência, né, no seu atendimento. Então é isso que você pode esperar aqui, tanto de mim como profissional, como também da equipe que trabalha comigo aqui no consultório, tá? Então, a gente se coloca sempre à disposição para poder ajudar de alguma maneira e atender aquela necessidade, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro e convido você a fazer essa experiência, né? Agende a sua consulta e vamos nos encontrar aqui no consultório. Grande abraço!